Então, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Alô, você que está aí do outro lado da tela, procurando mais informações a respeito da obra de literatura contemporânea Cidade de Deus, do escritor carioca Paulo Lins. Pois bem, nós vamos aproveitar aqui alguns slides feitos pela professora de literatura Eliana Werner, para que você possa ter uma noção deste livro que acabou ganhando as telas de cinema numa belíssima produção premiada aí no início do século XXI. Muito bem, vamos falar um pouquinho então a respeito do que é essa tal obra Cidade de Deus, né? Então, Cidade de Deus que é um livro que foi saudado como uma das maiores obras da literatura brasileira contemporânea. E para que fosse assim, não bastava apenas um enredo interessante, um enredo original, mas também uma linguagem literária. Tá? Isso é muito importante. A obra de literatura ela não é somente considerada assim pelo enredo, mas também pela linguagem, que é uma linguagem que mostra que o autor tem uma preocupação artística com a linguagem, com o uso da palavra, né? Um dos principais críticos do país, Roberto Schwartz, observou a capacidade do autor, Paulo Lins, de transpor para a literatura uma situação social deteriorada, né? Que é a situação da trajetória do bairro, né? Da comunidade Cidade de Deus, ao longo de mais ou menos 20 anos, 25 anos, né? Aliando em sua narrativa a agilidade da ação cinematográfica e o lirismo da poesia, certo? Bom, quem que é então esse autor? O Paulo Lins é um escritor brasileiro, nasceu em 11 de junho de 1958, é vivo ainda, é residente na Cidade de Deus, né? Nasceu na cidade do Rio de Janeiro. Iniciou na literatura como poeta na década de 80. Fez parte de grupos de poesia, como a Cooperativa de Poetas, dentro da própria Cidade de Deus, até o momento em que ele publica o seu primeiro livro de poesias, chamado Sobre o Sol, que é lançado em 1986 pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi morador da Cidade de Deus, é morador ainda, na verdade, bairro da periferia carioca, estigmatizado pelo seu histórico de violências e conflitos sociais. Naquele tempo, se dedicou ao magistério e à pesquisa antropológica a respeito da criminalidade e das classes populares. Este estudo serviu de base para que escrevesse sua grande obra Cidade de Deus, né, que o lançou definitivamente na literatura e também na TV, porque ele vai passar a contribuir com a produção de seriados na TV Globo, né? Cidade de Deus, lançado em 1997, né? Em 95, ou seja, 2 anos antes, havia recebido a Bolsa Witt de literatura, né? Em toda a sua vida e pesquisa, acompanhou a evolução da criminalidade e do mundo das drogas em sua comunidade. Sua literatura passou a ser cada vez mais elogiada pela sua capacidade de expressar, através da literatura, as realidades sociais de um lugar, né? Esse livro inspirou o filme Cidade de Deus, né? Muito bem, muito bem. Isso aí é o que a gente tem de oficial, né? Escrito e tal, mas vou contar a historinha que talvez sirva para afirmar melhor aí a ideia do que é este livro, como ele surgiu. O fato é que o Paulo Lins, como revela em uma entrevista, ele sempre foi morador, desde muito jovem foi morador da Cidade de Deus, e lá, apesar de conviver com a criminalidade, ele e alguns colegas tinham uma preocupação em fomentar a cultura dentro do bairro Cidade de Deus, né? Então eles tinham uma preocupação de integrar a Cidade de Deus na sociedade por meio da cultura.
Por conta disso, ele e os seus colegas eram considerados como pessoas chamadas da galera do conceito. O que era isso? Eram pessoas que tinham uma preocupação social e eram respeitados por conta disso, né? Sendo dessa galera do conceito, ele era conhecido positivamente pela sua comunidade. Até que uma professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, se eu não me engano, uma antropóloga, resolveu fazer uma pesquisa e elencar informações sobre a história de Cidade de Deus. E ela, indo até a comunidade, ela perguntou quem poderia ajudá-la e indicaram o Paulo Lins. Então o Paulo Lins ele vai trabalhar com uma espécie de auxiliar dessa professora para recolher dados, informações, entrevistar pessoas na Cidade de Deus para a pesquisa dela. Só que durante a pesquisa, que tinha uma finalidade muito específica e por conta disso trabalhava com um questionário muito específico, ele, em contato com os moradores, que eram na verdade seus vizinhos na Cidade de Deus, ele vai tomando contato com as mais diferentes histórias que vão remontando a própria história da evolução da comunidade Cidade de Deus. E ele começa a perceber que ele tem um material riquíssimo para fazer um romance, para fazer um livro, embora ele nunca tivesse escrito nenhum romance, né? Então aquela ideia de que são histórias interessantes, originais, para serem colocadas na tessitura de um enredo maior, né, contando a história da Cidade de Deus, começa a encantá-lo. Então ele começa a querer escrever, só que ele não tinha uma experiência de escritor. Então ele vai começar a procurar essa linguagem mais literária, pesquisando autores que haviam feito um diálogo com a realidade de seu tempo, né? E é aí que ele vai encontrar os autores realistas e naturalistas, né? Que tinham, por exemplo, como Aloysio de Azevedo, escrevendo o Mulato, escrevendo o Curtiço, tinham essa característica de trazer para a sua história um relato minucioso da vida, né, de pessoas de seu tempo, principalmente aquelas pessoas que eram desprestigiadas na sociedade, né, que é o caso das pessoas que vivem numa favela, por exemplo, como Cidade de Deus. Então, por conta da sua grande referência, se a gente pode dizer assim, a sua escola de literatura se dá em torno dos realistas e dos naturalistas, principalmente, a linguagem do livro vai ser bastante similar em alguns aspectos à linguagem naturalista, principalmente, né? Aquelas pessoas cujas ações são mais conduzidas pelos seus instintos, né? Aquelas descrições minuciosas que vão criando uma espécie de zoomorfismo, né? Então o homem que vai se assemelhando ao animal, né? Principalmente lembrando que ele vai tratar de um universo de criminalidade, né? De um universo vingativo e cruel. Então essa vai ser a grande referência do Paulo Lins, né? Por outro lado, ele é um escritor que já estava vivendo a década de 80, 90, quando existe uma influência muito forte do cinema, e portanto ele vai também assimilar essa linguagem cinematográfica, né? Então a gente tem aí uma linguagem cinematográfica, mas também bastante descritivista, bastante realista e naturalista, tá? Bom, sua matéria-prima são as muitas histórias que permeiam a história da própria Cidade de Deus, né? Bom, então é isso que é interessante, tá? Bom, a favela Cidade de Deus, está aí no seu vídeo, nasceu de um projeto desenvolvido por uma equipe de arquitetos, né? E essa história ela está ali, no filme. Não vão aparecer os arquitetos, nada, né? E é interessante assistir ao filme mesmo, embora
os nomes de algumas personagens sejam diferentes, né? É importante destacar isso, e o filme não contemple toda a riqueza do enredo que existe no livro, né? Mas o que acontece? Cidade de Deus era um conjunto habitacional, né? Qual que era a finalidade desse conjunto habitacional? Olha lá, tinha o objetivo de alojar vítimas de uma enchente e dar a oportunidade a muitos favelados de outros pontos do Rio de Janeiro de adquirir a casa própria. Então era um conjunto habitacional que ia receber pessoas que tinham um histórico de miserabilidade, né, de pobreza. Muitos eram nordestinos, imigrantes, né, que foram trabalhar no Rio de Janeiro e acabaram se incorporando à vida urbana da cidade, e tinham uma cultura mais rude, né, que tinham uma visão mais sexista da vida, que tinha o hábito de lavar a honra com sangue mesmo, né? Casos de adultério, por exemplo, que vão acontecer ao longo da história, que os homens são realmente cruéis com suas mulheres quando eles se deparam com adultério, né? Então tem um caso, inclusive, de um rapaz que, quando descobre que o filho não era dele, ele mata o filho, que não é filho, né? E esquarteja o menino e coloca dentro de uma caixa e dá de presente para a mulher dele. Outro que mata o amante, corta a cabeça e dá de presente para a mulher, né? Então, coisas bastante bárbaras, mas que vêm de uma cultura bastante rude, né? Então, é um conjunto habitacional, então é um lugar urbanizado, com casas populares, mas que vai receber pessoas que não têm essa visão de civilidade, se a gente pode dizer assim, né? Então, olha lá, a Cidade de Deus está localizada entre vários bairros de classe média, como a Barra da Tijuca, Jacarepaguá, Recreio dos Bandeirantes e Vargem Grande, né? Quem mora no Rio de Janeiro consegue se situar, obviamente, muito melhor com essas descrições aí. Então aí nós temos uma imagem aérea, né, uma foto de Cidade de Deus, e a gente consegue perceber como que ela foi planejada. É possível perceber pela imagem, né, o tamanho dos quarteirões aí, a disposição das ruas e como ela é planejada, né? Ao mesmo tempo tem um rio ali, não sei se vocês conseguem perceber, e que vai em alguns momentos provocar enchentes aí na Cidade de Deus, tá? Então ela não é, aquela favela hoje, né? Ela não é aquela favela como se diz hoje politicamente correta, né? Não é uma comunidade que o que é no morro, né? Não é isso. Ela tem uma outra característica, uma outra disposição. Bom, então esse aí é o bairro Cidade de Deus, né? Era um bairro que, na verdade, antes de ser loteado e urbanizado, era praticamente um pedaço de zona rural, né? Com uma natureza exuberante. Inclusive, a natureza às vezes vai aparecer na história como uma espécie de contraponto dessa vida, que é essa vida do habitante de Cidade de Deus, que é uma vida que vai ficando cada vez mais miserável e sem horizonte, sem perspectiva, né? Bom, aí uma outra imagem, já uma imagem de uma época pela qual a Cidade de Deus já havia se deteriorado, né? Então é o rio que às vezes inunda, né? Bom, então é isso daí. Qual que é a grande protagonista da história Cidade de Deus? É aquela que dá nome à obra, é a própria Cidade de Deus, né? Quando a gente assiste ao filme, há aquela impressão de que a personagem principal seria o tal do Zé Pequeno, né? Que no livro se chama Zé Miúdo, né?
mas na verdade essa obra ela surge de um estudo em torno da Cidade de Deus. Então as personagens são aquelas que vão permear a história de um ente, de um ser maior, que é o próprio bairro Cidade de Deus. Tá? Então olha lá, é o fruto de uma exaustiva pesquisa na qual Paulo Lins protagoniza uma favela como metáfora da sociedade carioca e da sociedade brasileira. Porque com o passar do tempo, o bairro que era voltado a integrar as favelas, as pessoas que vinham das favelas, era voltado a integrar essas pessoas à sociedade, afinal de contas era um bairro, com a criminalidade, com a marginalidade, esse bairro vai se fechando numa comunidade e vai se transformar em uma nova favela, né? E o diálogo que essa favela terá com a sociedade carioca é um diálogo em que existe principalmente a ponte da criminalidade, envolvendo a moradia de bandidos que fazem assaltos fora de Cidade de Deus e o comércio de drogas, o tráfico de drogas que vai ser realizado em função principalmente dos playboys cariocas que vão até a favela para fazer a compra dos entorpecentes, né? Então olha lá, Cidade de Deus é ainda um romance que traz fortes traços culturais de um povo predominantemente negro, cultuador da Umbanda e do Candomblé, devoto de São Jorge, amante do carnaval e dos ritmos brasileiros como o samba de partido alto, hoje mais conhecido como pagode, né? Então olha só que interessante, o que está ali na Cidade de Deus é a cultura da classe dos excluídos, é a cultura que não tem vez, que não tem prestígio, né? Mas que existe e é vicejante, né? Principalmente no Rio de Janeiro, na Bahia, né? Bom, e essa relação dessa cultura com os tradicionalmente frequentadores de clubes e bares, da praia do final de semana e da culinária associada às comidas fortes e ao consumismo popular por influência da mídia, né? Bom, quem assiste ao filme, no filme vai presenciar lá um narrador que parece que é uma personagem chamado Buscapé, que vai ser, portanto, um narrador-personagem, narrador em primeira pessoa, que seria da galera do conceito. Essa personagem Buscapé, ela existe no livro, inclusive o livro começa com o Buscapé e um amigo dele, Barbantinho, fazendo uso de maconha, né? O comecinho da história são eles ali usando maconha e falando dos sonhos dele. O Buscapé, ele tem o sonho de se tornar fotógrafo, né? No filme ele tem um certo protagonismo, mas na história do livro ele não é o narrador personagem, né? O foco narrativo do livro é em terceira pessoa e o Buscapé não tem esse destaque todo que ele tem no filme, tá? Então esse é um cuidado para quem assiste ao filme e quer se basear plenamente no filme para entender o livro. Não é bem assim, tá? Bom, o estilo. A narrativa ela tem um estilo cinematográfico, como nós já falamos, em que existe um detalhamento das cenas, né, que é bastante forte, e aí aquele descritivismo que é uma referência direto às influências realistas e naturalistas que o Paulo Lins vai receber por conta da sua pesquisa em literatura para escrever o livro, né? É comum essa fragmentação que interrompe os casos narrados e faz uma espécie de digressão para apresentar outros personagens que vão fazer parte da trama, né? E são inúmeros personagens e praticamente todos eles com apelidos, né? Bom, o tempo segue uma cronologia linear, ou seja, uma sequência cronológica temporal convencional, né? E em alguns momentos os flashbacks, que são os momentos em que será necessário contar a história de alguma personagem que está entrando em cena, né?
Muitas vezes acontece isso com alguns policiais da história, com o próprio Zé Miúdo, que é uma das personagens que tem maior relevância no livro. Tá? Bom, a estrutura do romance é tecnicamente dividida em 3 partes, tá? 3 capítulos. Essas partes são a história de uma personagem chamada Inferninho, né? No filme é o Cabeleira, mas no livro é Inferninho. Uma segunda personagem que é muito interessante, muito carismática, que é o Pardalzinho, né? O Inferninho é bandido, o Pardalzinho é bandido. No filme ele é conhecido como Bené, né? E o Pardalzinho é amigo, talvez o maior amigo do Zé Miúdo, né? Que é no filme é o Zé Pequeno. Então a primeira parte é uma parte que conta a história do Inferninho, vai até a morte do Inferninho. A segunda parte conta a história do Pardalzinho, vai até a morte do Pardalzinho. E a terceira parte conta a história do Zé Miúdo, que é o Zé Pequeno, e vai até a morte do Zé Pequeno. Né? São, na verdade, 3 gerações que vão marcar momentos bastante pontuais da história de Cidade de Deus. Tá? Então, como é que é esta história? Ela começa na década de 60 com a criação do bairro e vai até meados da década de 80, quase início da década de 90, quando o tráfico de drogas já está instaurado e já promoveu a decrepitude toda do bairro Cidade de Deus. Né? Então, a história da Cidade de Deus, de certa forma, vive a história da criminalidade carioca, né, de uma maneira geral. Por quê? Porque os bandidos da década de 60 e início da década de 70, eles têm uma espécie de perfil de malandragem até certo ponto romântica. Né? São bandidos como o tal do Inferninho, né, que tem uma busca de fazer a boa. O que é fazer a boa? É fazer um grande assalto que lhes permita ficar um bom tempo gozando a vida, né, usando droga, tendo relação com mulheres. Eles têm essa visão. E a criminalidade é basicamente em torno de assaltos. Né? Só que ao mesmo tempo que eles são cruéis nos assaltos que eles fazem, eles têm uma espécie de relação ética com a comunidade, ou seja, eles procuram não agredir a sua comunidade. Pelo contrário, eles procuram cativar os membros da sua comunidade e, de certa forma, se tornar uma espécie de referência para a comunidade. E é aí que vai começar o grande problema para o futuro da Cidade de Deus. Né? Então, por exemplo, tem lá o Inferninho e a turma dele, e eles fazem assaltos a caminhões de gás. Isso, inclusive, aparece no filme. O que acontece nesses assaltos? Eles distribuem a carga com as pessoas da Cidade de Deus, né? Da comunidade. Então, eles vão ganhando um certo carisma, eles vão sendo respeitados. E aí nós vamos ter algumas características bastante interessantes. Quanto mais respeitados eles são pela comunidade, mais a comunidade guarda silêncio em relação aos crimes que eles fazem. Inclusive, quando eles agem como justiceiros dentro da própria comunidade. Né? Outra coisa interessante que é bastante pontual no livro é quando esses marginais morrem, a popularidade deles é medida pela quantidade de pessoas que vão ao enterro. Né? Então aí a gente começa a perceber que eles são queridos. Por outro lado, ao mesmo tempo, o Estado tenta se fazer presente na Cidade de Deus por meio dos policiais. Só que os policiais são extremamente truculentos e são, na verdade, têm perfis de bandidos. A única diferença é que eles vestem a farda. Então eles agem de maneira extremamente truculenta, cruel, extorquem os bandidos, torturam, né? São quase verdadeiros psicopatas. Né? Então
o Paulo Lins ele vai apresentando esses diferentes lados e demonstrando que desde o início a Cidade de Deus é marcada pela violência, né? Só tem um detalhe: esses criminosos que têm já uma certa idade, uma certa experiência, eles vão se tornando exemplo para as crianças da Cidade de Deus e vão se tornando os heróis dessas crianças, e isso passa a ser um problema, né? Então vai ter uma situação bastante interessante, que tem o tal do Inho. O Inho é o Dadinho, né? Que fala lá no filme Dadinho: caralho, meu nome é Zé Pequeno, né? Esse Inho, ele é o menino feio, bem pretinho, meio gordinho, né? E a mãe dele dá para ele uma caixa de engraxate para ele ganhar dinheiro. E o que ele faz? Ele guarda na caixa de engraxate uma arma, porque ele começa a andar com a turma do inferninho, e ele usa essa arma para assaltar. Em determinado momento a mãe acha a arma com ele, pergunta o que ele está fazendo com aquela arma, e ele fala que ele está andando com aquela arma para roubar, para ganhar dinheiro e para ser respeitado. Ou seja, os valores dele estão completamente deturpados pelo contato que ele tem cotidianamente com o crime. São os criminosos. Fora isso, aqueles crimes, como nós falamos, de honra, que acontecem por conta de adultérios, são muitas vezes presenciados pelas crianças. Então a violência passa a ser algo comum e aparentemente normal, principalmente para as crianças. O detalhe é que quando os criminosos vão morrendo, porque naturalmente eles morrem, eles não duram mais do que 20 anos, né? Morrem com 20 anos, 21 anos, 23 anos, eles vão sendo substituídos, o espaço deles vai sendo substituído por essas crianças, né? Que têm uma visão muito mais deturpada da criminalidade, são muito mais cruéis, né? E não medem as consequências do que fazem, né? Então essa é a característica. Então a gente tem esse primeiro momento da década de 60 e 70 com a presença, por exemplo, do inferninho, que de repente vai ser substituída pelo Pardalzinho e o Zé Miúdo, que são companheiros inseparáveis ali, que são muito mais cruéis, mais jovens e tal, já marcando a segunda parte, o segundo capítulo do romance, né? Então esse inferninho com os amigos, ele promove, querendo fazer a boa, né? Ele promove o assalto com os colegas a um motel. É um assalto que por conta da crueldade vai ter uma repercussão muito grande na sociedade carioca, vai ser apresentado nos jornais, e eles vão acompanhar os jornais e carregar esses feitos, né, esses assaltos, como verdadeiros feitos dos quais eles se orgulham. E aí a questão da mídia também, de certa forma, não propositalmente, mas de certa forma trabalhando no imaginário desses bandidos e sem a intenção, mais uma vez, incentivando-os a fazer assaltos que tenham consequências nefastas, né? Porque assim eles vão aparecendo na mídia, certo? Então a gente vai ter esse primeiro momento da Cidade de Deus, de bandidos que promovem muitos assaltos, que são usuários de maconha, mas não são traficantes de maconha, né? Terminada a primeira parte do romance, esse primeiro capítulo, com a morte do inferninho, nós vamos ter então a segunda parte, em que a personagem principal, né, o que vai se destacar, é o tal do Pardalzinho, né? Pardalzinho, que no filme vai se chamar Bené. Bom, quem que é esse Pardalzinho? O Pardalzinho, ele tem família, só que ele praticamente fica distante da família e é o principal companheiro do Zé Miúdo, né? Que era o Inho,
e que depois vai adotar o nome de Zé Miúdo. No filme ele é o Zé Pequeno, né? Então os dois vão andar juntos, no filme inclusive quem assistir mostra isso muito bem, né? Eles começam a andar juntos e começam a promover os seus próprios assaltos, né? Eles são crianças ainda e estão promovendo assaltos, né? Quando o Pardalzinho morre, é interessante que nessa época, o que acontece com a Cidade de Deus? Embora ela fosse um bairro organizado, com os nomes das ruas, né? Inclusive as ruas tinham nomes que eram voltados a trabalhar o psicológico dos moradores, com nomes de referência bíblica principalmente, para que as pessoas tivessem uma vontade de se integrar à sociedade, de ter uma visão positiva da vida. E, na verdade, a Cidade de Deus acaba se tornando uma espécie de ironia do destino, né? Porque ali é um inferno mesmo, se torna um inferno. Então, os dois comparsas aí, o Pardalzinho e o Zé Miúdo, eles vão praticando assaltos até a hora que essa Cidade de Deus dividida em partes, já em espécie de territórios, onde existem bandidos que vão dominando naturalmente seus territórios, suas regiões, né? E eles estão ali num território que é o território do irmão do Zé Miúdo. O irmão do Zé Miúdo morreu e ele assume o território dele e começa a assumir um nascente tráfico de drogas. E esse tráfico de drogas, que não era uma coisa convencional, porque os bandidos ali eram mais voltados a assaltos, começa a atrair a atenção já na década comecinho da década de 80, começa a atrair a atenção dos chamados cocotas, que são os playboys, né? Então esses playboys começam a frequentar pouco a pouco a Cidade de Deus e começam a fazer os bandidos perceberem que a boa, na verdade, já não é mais o assalto, a boa é o tráfico de drogas. Então é um momento em que o tráfico de drogas começa a se instaurar no cotidiano da Cidade de Deus, assim como vai se instaurar no cotidiano de outras favelas cariocas. E aí começa a haver a preocupação muito grande em se fazer a manutenção da paz, né? Uma paz muito relativa dentro da comunidade, para que os cocotas se sintam seguros para entrar ali e para que a polícia não se veja atraída pelo local, né? Só que onde tem tráfico de drogas existe uma grande quantidade de dinheiro circulando e obviamente a polícia vai começar a aparecer ali, vai prender bandidos, mas com o intuito de extorquí-los, né? Então ali passa a ser uma fonte de dinheiro interessante para a própria polícia e é uma polícia corrupta que vai aparecer nessa história, né? Lembrando que isso não é ficção do Paulo Lins, ele se baseia em relatos, né, que ele foi colhendo ao longo daquela pesquisa. Muito bem. O tráfico de drogas, uma vez instaurado, nós teremos as diferentes partes da favela sendo dominadas por traficantes, né? Em determinado momento, um colega do Pardalzinho e do Zé Miúdo, que se chamava Sandro Cenoura, vai receber a concessão do Zé Miúdo para fazer o tráfico de drogas numa região da favela. Só tem um detalhe: ao mesmo tempo que ele concede, ele não consegue se segurar, o Zé Miúdo não consegue segurar, porque ele tem uma ânsia de poder muito grande, ele já quer tomar, ele já começa a matutar, a planejar, a criar uma estratégia para tomar a boca do Sandro Cenoura, né? Inclusive esse episódio aí está no filme, né? Só que o Pardalzinho, né, embora seja um criminoso relativamente cruel nos assaltos e tal,
ele é mais tranquilo que o Zé Miúdo. Então ele faz uma espécie de contraponto para que o Zé Miúdo fique mais calmo, né? Então ele é o esteio, de certa forma, ele é o esteio emocional do Zé Miúdo. Então enquanto o Pardalzinho está com o Zé Miúdo ele é mais tranquilo, mais calmo, né? Só que o Pardalzinho, de todos os criminosos que aparecem na história, ele é o que tem uma densidade psicológica, né, uma profundidade psicológica maior que os outros, porque ele vive uma espécie de conflito, principalmente quando ele toma contato com o pessoal do asfalto. O pessoal do asfalto são os cocotas, são os playboys, e ele começa a desejar a vida dos playboys, né? E tem ali um rapaz chamado Daniel, que inclusive aparece no filme, que é um cocota, é um playboy, e esse Daniel começa a frequentar a Cidade de Deus para comprar droga, e ele passa a ser a referência do Pardalzinho, né? E o Pardalzinho então começa a se vestir como um cocota, né? Como um playboy, faz até é negro, é interessante que ele faz uma tatuagem de dragão no braço, tal, cuspindo fogo, muda a aparência dos cabelos e tal, gosta de ser associado a ser um cocota na própria comunidade, né? De certa forma ele passa a ser motivo de riso, mas ele vai ganhando um carisma muito grande na comunidade e ele é muito respeitado porque ele é um contemporaneizador, ou seja, quando começa a haver conflitos, principalmente quando o Zé Miúdo perde a cabeça, ele acalma o Zé Miúdo. Então ele é um cara que vai ser muito amado e muito respeitado na comunidade, e ao mesmo tempo ele vai agregar muito na relação com os cocotas. E aí nós vamos ter os cocotas, né, os playboys, frequentando mais Cidade de Deus e sendo contaminados pela ideia da bandidagem mesmo, né? Então, em determinado momento, eles querem fazer uma festa especial para o Daniel e eles resolvem assaltar um açougue. São os playboys assaltando um açougue. Ou seja, não havia realmente essa necessidade, mas aquele convívio, né, com aquela sociedade marginal os faz deturpar os valores, né? Bom, nós vamos ter também uma questão interessante que eu pulei, infelizmente eu pulei, é que, por exemplo, o homossexualismo vai aparecer em alguns pontos do livro, né, principalmente porque o Inferninho, né, aquele primeiro personagem, ele tinha um irmão homossexual e ele não admitia aquilo e queria de todas as formas fazer o irmão dele sair da comunidade porque não queria ser associado ao homossexualismo do irmão, né? Em outros momentos nós vamos ter personagens um personagem, por exemplo, que troca a mulher dele por um homem e vai viver junto com esse homem e tal. Uma questão também de um bandido lá chamado Cabelo Calmo, que é da turma do Zé Miúdo, mas que é preso, e quando ele vai para um presídio lá de Ilha Grande, ele vai se tornar a mulherzinha do xerife, né? Que não é xerife, né? É uma expressão que seria o cara que domina lá o ambiente carcerário, né? E ele coitado, vai sofrer horrores lá. Depois, quando ele consegue sair, ele volta para a Cidade de Deus, obviamente esconde esse passado dele e se reintegra ao grupo do Zé Miúdo e tal. Então é bastante violento, contudo é bastante realista no sentido de que retrata coisas que realmente aconteceram, né? Uma coisa que não aparece no filme, mas que vai aparecer bem marcado no livro, é o tal do presídio de Ilha Grande, né? Então, como as coisas aconteciam dentro desse presídio, né? Então, as relações de corrupção, as relações de poder, o poder paralelo, o comando que parte dos presídios e afeta a favela, né? Em relação ao tráfico, em relação a assaltos, tudo isso, esse esquema todo, essa dinâmica toda do crime vai ser apresentada também neste livro, né? Bom, então
O Pardalzinho, que é a figura principal dessa segunda parte, ele vai passar, como nós dissemos, por uma espécie de transformação, de crise, né, resultado dessa introspecção, que surge principalmente do contato dele com os playboys. Ele começa a desejar sair da Cidade de Deus e fundar uma sociedade alternativa, né? Então ele quer fundar essa sociedade alternativa. Só que ele está envolvido com a criminalidade, né? E não é tão simples assim largar o ambiente criminoso. Aí a gente vai ter um problema sério, porque ele flagra o Zé Miúdo pronto para matar um cara que tinha estuprado uma moça, né? E querendo fazer a justiça da favela, porque o problema não era o cara ter estuprado, mas era ter estuprado alguém ali da comunidade na comunidade. Isso atraía a polícia para o local. E aí o Zé Miúdo quer passar o cara, né? Ou seja, quer matá-lo, e o Pardalzinho põe panos quentes, né? No final da história, ele na verdade acariciou a cobra que ia picar a mão dele, porque esse cara que é um viciado volta para tentar matar o Zé Miúdo e acaba matando o Pardalzinho, né? E esse aí vai ser o desfecho da segunda parte do livro, né? E que vai marcar uma nova fase para Cidade de Deus, certo? Que mais que a gente poderia elencar aqui? Nesse momento o Inho já não é mais Inho, né? Ele já é o Zé Miúdo. O Pardalzinho, eles muitas vezes são presos, né? Na história, no filme não aparece isso. Eles são presos e tem que te pagar propina para conseguir sair, né? O próprio Pardalzinho, se não me engano, chegou a ser preso também. Isso é importante. Ele chegou a ser preso. Quando ele está na favela, ele começa a pensar, já de volta à favela, ele começa a pensar em largar a vida do crime. Ele já tem um dinheiro guardado por causa do tráfico. Ele quer fundar uma sociedade alternativa. Ele tem uma visão romântica, né? Ele tem a mulher dele, que se chama Mosca, né? Que o deixa extremamente infeliz porque ela estava grávida, resolveu abortar o filho e tal. E ele quer largar aquela vida do crime. Antes de morrer, óbvio, vai até a família dele, fala que está arrependido e que vai largar o crime. Só que pouco tempo depois ele é preso. E aí, para ser solto, ele acaba prometendo para o delegado que ele ia mandar mensalmente uma espécie de salário para o delegado. Ou seja, ele se enrola mais ainda com o crime e acaba sendo morto naquele incidente fatídico em que o inimigo do Zé Miúdo vai tentar matar o Zé Miúdo e acaba matando o Pardalzinho. Então, aí se encerra a segunda parte do livro, e aí nós temos o enterro do Pardalzinho, que vai comover muita gente, né? Então aí a gente começa a perceber como que ele era amado na comunidade, e essa popularidade é medida mesmo pelos enterros, certo? Bom, então nós falamos aí, só para recapitular, da primeira parte, que é a história do Inferninho, conhecido como Cabeleira, narra a ocupação da Cidade de Deus, a formação das quadrilhas, a ambição é individual, ou seja, não é um crime organizado, a relação com as drogas é mais no sentido do próprio consumo, e o que move a criminalidade dos bandidos é a vontade de fazer um grande assalto e viver o resto da vida nos moldes ideais dos burgueses, é fazer a boa, né? A participação da polícia é efetiva, ou seja, eles aparecem mesmo na comunidade, só que é violenta e implacável, né? São praticamente grupos de extermínio, né? Eles tentam eliminar os criminosos. E ali ainda existe a ideia do amor, do casamento e tal, né? Aí na segunda parte nós temos a história do Pardalzinho, né? Que no filme é o Bené. Tem um maior enfoque na busca do comando da favela. Então é quando o tráfico de drogas já está instaurado. Existe a questão de territorializar a favela mesmo, e a tentativa
no caso do Pardalzinho com o Zé Miúdo, de tomar as outras bocas da favela, né? Então aí a questão do tráfico de drogas e uma nova geração de criminosos que dão proteção à comunidade numa espécie de troca, né? Bom, também se destaca a ascensão dos cocotas, os playboys, como uma tribo social de características marcantes, que vai ser influenciada pela favela, mas também vai influenciar a favela, né? A corrupção do sistema carcerário, como nós falamos do presídio de Ilha Grande, e a maneira de viver dos homossexuais, né? Bom, e a terceira parte, que é a história do Zé Miúdo, Zé Pequeno. Quando morre o Pardalzinho, o Zé Pequeno fica sem aquele esteio emocional, né? E ele tem uma mania de grandeza e uma vontade de dominar toda a cidade de Deus, e isso vai provocar, principalmente depois de um incidente que ele provoca, vai provocar uma espécie de guerra mesmo, né? E uma sequência interminável de sucessores no comando do tráfico, né? E aí vai emergir a figura do justiceiro implacável, que é o Zé Bonito, que no filme é o Mané Galinha, né? Que, no entanto, não vai modificar o destino da marginalidade. Então, essa terceira parte é marcada pelo Zé Pequeno. Quem assistiu ao filme vai se lembrar muito bem disso. Ele é feio, né? Só consegue mulher pagando ou pegando à força, e aí ele se aproxima de uma moça que é loira, inclusive no filme ela não é loira, e ele toma um chega pra lá dessa moça, né? Essa moça é namorada do tal do Zé Bonito, né? Que é o Mané Galinha do filme. Como ela não consente nenhuma relação com o Zé Pequeno, ele a pega à força e a estupra, e isso obviamente vai ser uma provocação não proposital, mas acaba sendo uma provocação ao Zé Bonito. O Zé Bonito é um ex-soldado que luta karatê, quer dar aulas de karatê, faz curso noturno supletivo, né? Ele tem uma visão quase como aquela galera do conceito de querer se integrar à sociedade, ter uma vida honesta e tal, mas se vê pelo destino arrastado a uma situação em que ele precisa se posicionar por conta do estupro, né, que aconteceu com a namorada dele. E aí ele vai criar uma situação com o Zé Pequeno, que vai cercar a casa dele e vai acabar matando o avô do Zé Bonito. E aí o Zé Bonito vai querer vingar a morte do avô e o estupro da namorada, e vai ser, de certa forma, arregimentado pelo grupo do Sandro Cenoura, que tinha já no Zé Miúdo um seu inimigo, né? Este Zé Bonito é um atirador muito qualificado, e essa sua qualidade vai chamar bastante atenção dos traficantes do lugar, porque ele consegue matar muitos com pouco, né? E aí é o momento em que as armas vão começar a entrar na favela, e nós vamos ter verdadeiras confrontos de guerrilhas de traficantes, né? Então cada vez mais eles vão se armando, e o ambiente de Cidade de Deus vai se deteriorando por conta disso cada vez mais, e se isolando da sociedade, né? Vai virando ali uma espécie de território de guerrilha, né? Que é o que a gente vai conhecer na década de 90, né? Final da década de 80, início da década de 90, vai ser a característica da Cidade de Deus, que vai chamar tanta atenção da sociedade, principalmente sociedade carioca, que vai motivar a tal da pesquisa para a qual o Paulo Lins foi contratado, né? Lembrando que o Paulo Lins não aparece na história, ele não é personagem da história, tá? Então
esse Zé Bonito ele vai tentar matar o Zé Pequeno, não vai conseguir, né? Vai acabar sendo morto por um viciado de quem ele havia matado o irmão. Ele tinha matado o irmão desse viciado. No filme a história é outra, ele havia matado o filho de um morador da Cidade de Deus que era um guarda, né? E tem toda a história lá, mas aqui no livro é diferente. No livro ele mata um cara cujo irmão é um viciado que vai querer se vingar e vai matar o Zé Bonito, né? Bom, nessa terceira parte também, o Zé Miúdo acaba sendo preso, ele acaba de dentro do presídio ele é preso na verdade algumas vezes, é extorquido, ele acaba indo para o presídio, acaba dando ordens de dentro do presídio, e aí quando ele volta para a Cidade de Deus, já tem outra pessoa que era do bando dele dominando a área dele, então é aquela sucessão de traficantes, né, que vai acontecendo, porque a vida é muito curta nesse lugar, que é praticamente um lugar de guerra, são traficantes de um lado, lutando contra traficantes, policiais se aliando a esse ou aquele traficante, mas na verdade extorquindo todos os traficantes, né? E ele volta com a ideia de dominar a Cidade de Deus. O que acontece? Ele acaba morrendo, né? E aí acaba se encerrando essa geração da Cidade de Deus, que é rapidamente substituída por outra de outras crianças, né? Que são praticamente crianças. Então, quanto mais jovens são as pessoas que são cooptadas pelo tráfico, lembrando que aí a gente vai ter aquela figura dos aviõezinhos, né? É o tráfico mesmo usando as crianças para venda de drogas, para os tais dos falcões, né? Que são aqueles que põem a pipa no alto para dizer que a polícia chegou e tal. Então, quanto mais as crianças vão sendo cooptadas pelo tráfico, mais violento o tráfico fica, porque essas crianças não têm nenhum referencial positivo, nenhuma ideia de ética, nem de justiça, como havia nos primeiros, justiça assim da comunidade, né? Aquele arquétipo do Robin Hood, como existia nos primeiros tempos de Cidade de Deus. Tá? Então, pessoal, é basicamente isso. Lembrando que existem diversos nomes, diversos apelidos aí, diversos micro-enredos que compõem essa obra, mas acreditamos que pelo menos os pontos principais nós conseguimos elencar aí para os seus estudos, tá bom? Então, esperamos que você tenha um bom desempenho nas suas provas, que tenhamos conseguido de fato ajudá-lo a compreender a obra Cidade de Deus. Tá certo? Um grande abraço, perseverança e sucesso!